gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença, agradecer primeiramente, né, ao Gustavo pela disponibilidade, né, de estar nos dando essa aula. Então, sem mais demora, vamos chamar, né, o Dr. Gustavo de Moraes, que é professor associado de oftalmologia, né, na Columbia, em Nova York, que vai nos brindar com a aula sobre Functional Macular Damage, que realmente o assunto, né, que eles realmente têm estudado bastante, têm maior experiência. Então, Gustavo, eu vou só parar no meu compartilhamento, e aí você pode começar o seu e ficar à vontade. Tá? E agora, além, né, além do cargo de professor, um grande amigo nosso. Então, pessoal, vocês se sentem em casa, figura. O microfone do Deu Alberto não está ruim indo para o bem, Alberto, mas mas fique à acho que entendi. vontade, sinta-se em casa. Tá, Obrigada, obrigado. viu, Gustavo? Quero agradecer o Alberto, a Clarice, o Emílio pelo convite. Sempre um prazer falar com a turma de Belo Horizonte. Eu sei que tem gente que não é só de Belo Horizonte, mas eu tenho um carinho especial pela turma daí. E, infelizmente, não posso estar aí presencialmente. Todos sabemos das circunstâncias, principalmente aqui em Nova York. Inclusive, na parte de perguntas e respostas, se alguém tiver alguma curiosidade, é uma conversa interessante. Deixa eu compartilhar minha tela. Muito bem. Então, o assunto da minha apresentação será dano macular funcional. Essas são os meus conflitos de interesse. Estou pegando esses são os meus conflitos de interesse. Relevante a essa apresentação, apenas eu sou consultor da Carl Zeiss, que produz o campo visual. Os pontos principais da minha apresentação vão ser uma revisão sobre o dano macular no glaucoma, o que há de novo em relação à avaliação funcional da mácula e também como avaliar a mácula do ponto de vista de progressão. O que é mais importante é que muita gente ouça falar em congressos ou do dia a dia que é uma novidade o fato de o dano macular no glaucoma atualmente, que isso é uma coisa recente, que é a grande novidade em relação à avaliação estrutural e funcional no glaucoma. Mas isso não é verdade. Desde 1969, o Steven Drance, no Canadá, já descrevia que a mácula é uma das é a localização do dano funcional no glaucoma mais precoce. Então, mesmo indivíduos com dano glaucomatoso precoce já apresentavam alteração funcional, mesmo utilizando métodos bem grosseiros, como a perimetria dinâmica de Goldman. Então, esse é o trabalho do Drance daquela época, de 1969, em que notem que, então, que você tinha essas áreas escuras, esses defeitos paracentrais, quando você passa uma linha em relação à fóvea, passando por esse defeito, como mostrado aqui, nota que são defeitos bem profundos, tá? Então, são danos localizados, mas bem profundos, e que podem ou não, então, por exemplo, se conectar com outras áreas, como outros defeitos, como, por exemplo, o degrau nasal. Ele também chegou, inclusive, a descrever o padrão de progressão, que muitas vezes vai de defeitos que aumentam em tamanho e se conectam com outras áreas, formando esses defeitos arqueados que se conectam com o disco óptico. Então, não é novidade. O que talvez tenha sido a novidade é o fato de ter sido dado mais atenção à sua detecção nos estágios iniciais do glaucoma, principalmente a partir do momento que o OCT passou a nos ajudar a confirmar que esse dano é real, né? Uma das formas de você confirmar que um defeito existe é repetir o teste, ou você ter algum outro teste que confirma a localização. Então, o OCT, que nos deu alta resolução e objetividade na avaliação estrutural, nos auxiliou dessa forma. E nós, em 2013, escrevemos esse artigo de revisão, que tem sido bastante citado quando se fala em dano macular, em que nós chegamos às seguintes conclusões, né? Primeiro, que o dano macular
no glaucoma é bastante comum, que ele pode acontecer mesmo nos estágios iniciais da doença, que a mácula é afetada nos estágios avançados já se sabia há bastante tempo, e aliás, o 10.2 vem de longa data sendo utilizado para isso. Mas o grande lance é que esse dano pode ser não detectado ou até hipoestimado se você usar apenas a estratégia 24.2. Então, por que a mácula é importante no glaucoma? Primeiramente, de um modo geral, a mácula é uma área pequena da retina, em torno de 2% da superfície da retina, mas contém aproximadamente 30% das células ganglionares, e devido à magnificação das vias visuais, corresponde a quase 60% do córtex primário. Então, é uma área pequena, mas com grande representatividade no cérebro, e, portanto, vocês vão ver depois, com uma grande implicação para a qualidade de vida do paciente. Esse é o slide que eu mais apresento em aulas, talvez. Muitos de vocês já devem ter visto várias vezes, mas a grande limitação que nos impedia de detectar o dano macular até alguns anos atrás é que o 24.2 não tem resolução espacial suficiente para detectar danos pequenos na região central. Como vocês se lembram, no 24.2 ou no 32, cada ponto é espaçado em torno de 6 graus, exceto na fóvea, onde a distância é de 3 graus. E você tem, por exemplo, você tem, portanto, só esses pontos aqui na região que corresponde aos 10 graus centrais. Esse é um paciente da nossa clínica que tinha, então, esse 24.2 e o 10.2. Notem que a região do 24.2 normal, mas o 10.2 mostrou esse defeito arqueado, semelhante àquele que o Steven Drance já havia mostrado em 1969, usando perimetria de Goldman. E notem que o motivo que esse defeito não aparece aqui é que você tem a distribuição agora no 10.2 muito mais fina, os pontos espaçados a cada 2 graus ou 1 grau em relação à fóvea. Então, para entender, esses círculos vermelhos aqui, cada um deles eu estou mostrando no 10.2. Então, esse ponto é este aqui, este é esse, e assim por diante. Então, notem que os pontos do 24.2 caem muito separados na projeção do 10.2. Então, esse defeito aqui, que aparece com defeitos bastante profundos, nota que vai menos 28, menos 30, ele cai exatamente entre os pontos do 24.2. Tá? Então, a gente acaba, muitas vezes, não detectando esse dano, como nesse caso, ou às vezes hipoestimando a sua extensão. E eu vou mostrar alguns exemplos depois para isso. Então, melhor resolução espacial pode ser obtida com 10.2 ou com as novas estratégias que eu vou mostrar depois, como o 24.2C, recentemente lançado aqui nos Estados Unidos. E em relação à estrutura e função, aqui nós temos uma representação dos pontos da retina. Em vermelho, esse círculo central é a região de maior densidade de células ganglionares, pelo OCT. Os quadrados maiores são os pontos do 24.2, onde eles caem na retina. E esses quadrados menores são os pontos do 10.2. Então, notem que se você realmente olhar só os pontos do 24.2, nessa região de grandes concentrações de células ganglionares, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos apenas. Se você estender um pouco mais, você tem mais esses pontos de cá, 12 pontos. Mas na região central nós só temos 4. E olhem quantos pontos do 10.2 nós temos para essa mesma região. Por que isso é importante? Bom, aqui são os pontos do 24.2, aqueles 4 que eu havia falado. E aqui, baseado no estudo nosso, nós pegamos a média do defeito da camada de células ganglionares de pacientes com glaucoma. Então, numa população de 30 pacientes com glaucoma, esse aqui é o defeito médio que esses pacientes apresentavam na região da mácula. E esse defeito médio cai exatamente fora do alcance desses pontos do 24.2. Tá? Então, isso mostra que, pelo menos em média, esses pontos do 24.2 não vão detectar um dano numa região de grande importância, não só pelo número de células, mas em relação à sua projeção cortical. Um dos primeiros trabalhos do nosso grupo, já em 2014, 6 anos atrás, nós investigamos, nós comparamos a capacidade do 24.2 e do 10.2 a detectar dano na região central. E nós dividimos, então, por M-campos. Então, aqui está o M-campo superior sendo avaliado.
Nesse caso, nós temos o 24.2 e o 10.2 mostrando defeito. Aqui também no campo superior, nós temos o 24.2 aqui normal e o 10.2 mostrando um defeito significante. E alguns casos em que tanto o 24.2 quanto o 10.2 não apresentavam alteração. Então, nós avaliamos a partir disso por hemicampos e demonstramos que 15% dos hemicampos, ou 22% dos olhos, tinham defeito no 10.2 que não foi detectado pela estratégia 24.2, confirmando então o que eu havia mostrado anteriormente do ponto de vista de projeção dos pontos e densidade de pontos testados. Nós também avaliamos, em média, a distribuição dos pontos mais afetados do 10.2. Então, por exemplo, pontos com defeito de 3 decibel estão mostrados aqui. A maioria desses pontos estão localizados na região do hemicampo superior, formando um arqueado, ou mais periférica. Defeitos um pouco mais profundos, como -5, também mostrando esse padrão arqueado. E assim por diante. Então, uma predominância dos defeitos na região do hemicampo superior, e são defeitos profundos, notem que até -20. Então, são defeitos, em geral, localizados, arqueados e profundos. Isso tem implicância depois quando eu discutir a nova estratégia de detecção, como o 24.2C, como eles selecionaram aqueles pontos. E a partir da localização média desses pontos, você pode, então, tentar correlacionar a localização do defeito no 10.2 com o defeito no OCT. Apesar da aula aqui hoje não ser sobre o OCT, é muito importante, claro, sempre correlacionar estrutura e função. Mas aqui mostra, então, que para aqueles defeitos na região do hemicampo superior, tá, como havia mostrado, você vai ter que procurar agora, invertendo o campo, na região inferior temporal do disco óptico. Então, que lhe permite detectar aqueles pontos. Então, vocês prestem bastante atenção no 10.2, quando você solicitá-lo, e no 24, no OCT na região temporal inferior, que em outra oportunidade nós podemos discutir, mas corresponde à zona de vulnerabilidade macular. E interessante que esses achados foram depois replicados, confirmados por vários outros autores. O grupo da Coreia, e aliás, esse é ainda mais importante na Coreia, onde a prevalência de glaucoma normotensivo é muito alta, eles mostraram resultados bastante semelhantes. Eles foram um passo à frente do nosso naquela época. Eles avaliaram não só o 24.2 e o 10.2, mas também o OCT do disco e da mácula. Tá? E, por exemplo, nota aqui um paciente com disco óptico com defeito temporal inferior, uma hemorragia de disco, um Reut se projetando na região macular, que é confirmado aqui no OCT. E eles demonstraram, então, que esses defeitos localizados no 24.2 eram, em geral, muito maiores quando você avalia em maior densidade do que aparentemente o 24.2 mostrava. E correlaciona-se muito bem com a região do defeito no OCT. Se você inverter a projeção do campo para disco, para a retina, você nota que esse defeito bate muito bem com essa região aqui. Então, eles avaliaram isso sistematicamente, num grupo grande de pacientes, semelhantes a esse, e eles mostraram que em quase 75% dos pacientes, a região parafoveal estava afetada quando você fazia o 10.2, tá? E que o que é interessante é que se qualquer ponto do 24.2, qualquer um daqueles pontos centrais do 24.2 estivesse afetado com probabilidade menor que 5%, havia um risco 55 vezes maior de você encontrar um padrão arqueado típico de glaucoma no 10.2. O que mostra que o 24.2 sim vai te ajudar a detectar lesões centrais, mas ele muitas vezes ou vai hipoestimar a sua severidade ou não vai aparecer de modo geral. Mas quando ele aparece no 24.2, é mais uma pista para a gente ter que fazer o 10.2. Depois, quando a gente discutir as indicações de fazer o 10.2, a gente pode voltar a esse ponto. Aí eu também, outro grupo, o grupo do Arizona, fez um trabalho semelhante ao nosso, avaliando a prevalência de defeitos com o 24.2 à esquerda e o 10.2 à direita. E eles mostraram que dos olhos que tinham defeito no 10.2, 82% apresentavam alterações no grau central do 24.2. Mas o mais importante,
é que a estratégia 24.2 não detectou 18% dos defeitos que haviam sido mostrados pelo 10.2. Então, confirmando achados anteriores. Depois, nós avaliamos isso de forma mais sistemática, usando um banco de dados prospectivo e bem colhido para avaliar esse efeito. E nós encontramos que naqueles indivíduos com MD melhor que 6, ou seja, um glaucoma com estágio funcional inicial, 61% desses olhos tinham defeito no 10.2 não detectado no 24.2. E que isso foi visto também naqueles chamados suspeitos de glaucoma. Então, aqueles indivíduos em que o disco óptico é suspeito, o OCT apresenta alguns achados suspeitos, mas o 24.2 é normal. Quase 40% desses indivíduos apresentavam um defeito no 10.2. O que não significa que esse defeito era real, mas apenas mostra, porque alguns desses casos podem ser, por exemplo, falsos positivos, mas mostra que eles necessitam pelo menos uma avaliação. E se essa avaliação é confirmada, você então passa a ter indivíduos que não só são suspeitos ou não glaucomatosos, mas passam a ser considerados talvez indivíduos com glaucoma avançado, uma vez que o dano macular, de acordo com alguns sistemas de classificação, já coloca o indivíduo na classificação severa. Então, você não é só um suspeito, mas você passa a ter um glaucoma severo nesses casos. De novo, não é o nosso foco aqui falar de OCT, mas da mesma forma que o 24.2 pode não detectar alterações no 10.2, o OCT do disco óptico pode não detectar alterações maculares. Aqui temos um caso de um paciente em que a região temporal do disco está dentro da normalidade, o gráfico ISANT também está dentro da região normal, mas na hora que você olha na mácula desse paciente, ele tem um defeito que, se você olhar com maior detalhe, ele na verdade se projeta aqui. Então, no OCT também, a avaliação do disco sozinho pode não detectar esse defeito. Aqui mais um exemplo, paciente com gráfico de pizza normal, uma alteração focal detectada dentro da zona verde normal, mas que se projeta na mácula e, portanto, possivelmente é de glaucoma. Aqui eu agradeço a cortesia do Alberto. É um caso de um OCT espectralis, em que você tem esse paciente com um defeito inferior na retina. Quando você projeta isso em campo, ele se apresenta aqui na região superior. Você pode ver esse defeito. Notem a perda localizada na camada de células ganglionares. Esses aqui são os pontos 10.2. E quando você faz o 24.2, parece apenas um escotoma pequeno, leve. Talvez alguns de nós talvez nem considerasse isso um campo visual alterado. Possivelmente pediria para esse paciente voltar em 6 meses ou 1 ano para repetir. Mas na hora que você faz o 10.2 nesse caso, você vê que é um defeito muito mais extenso do que aparentemente era. E notem quão profundo é esse defeito na estrutura. Da mesma forma, o olho contralateral, notem que a camada de fibras nervosas é, de um modo geral, normal, dentro dos limites da normalidade. O CT não mostra nenhum defeito localizado clássico. E aqui o seu campo visual, tanto o 24.2 quanto o 10.2, não confirmando ou não coincidindo com nenhuma área do OCT alterado. Então, a mensagem aqui é que você pode não só apenas perder um defeito, não detectá-lo, como hipoestimar sua severidade. E isso com grande implicação, como vocês vão ver na sequência. Outra situação que é bastante importante também você confirmar com o OCT são aqueles casos de indivíduos com catarata ou com opacidade de meio. Então, aqui você tem um paciente com um OCT semelhante àquele anterior, o OCT da Zeiss aqui. Vocês veem um defeito arqueado, um ROIT, significante na camada de fibras nervosas e na região macular. Aqui eu simplesmente inverti para a gente poder ver a projeção do campo visual. Então, o que é inferior aqui passa a ser superior. E eu faço, então, o 24, aqui são aqueles pontos do 24.2 e 10.2 desse paciente. Como esse paciente tem catarata, notem que ele tem aquele defeito, um defeito mais difuso no total deviation e um ponto isolado no pattern deviation. E a pergunta é, será que esse ponto paracental é real ou não? Né? Porque a gente sabe que uma vez que o pattern deviation faz o ajuste da ilha de visão, ele pode apresentar alguns pontos anormais simplesmente pelo fato de que ele está subtraindo o mesmo valor de todos os pontos. Então, uma das formas de se observar isso é projetar esse ponto onde ele cairia
no OCT, e aqui vocês veem que ele bate muito bem, mas, no entanto, ele tem um outro ponto aqui nessa região que não confirma, que não mostra no OCT. Então, sugerindo que aquele ponto superior é real e o inferior não é. Aí você faz o 10-2 desse paciente, agora está muito mais claro que esse defeito em padrão arqueado se projeta muito bem nessa região do defeito. Então, a catarata não nos permitiu uma avaliação funcional muito adequada, mas quando você examina mais detalhadamente com o 10-2, você vê que esse paciente tem um defeito glaucomatoso avançado. Um dos pontos que foi bastante importante na nossa pesquisa em correlacionar estrutura e função foi que nos primeiros estudos que nós fizemos correlacionando os valores do 10-2 com os defeitos do OCT, a relação aqui entre o campo visual e a camada de células ganglionárias foi muito fraca. Notem que é quase que como se eu tivesse botado esses pontos aleatoriamente. Então, para a medida que você faz um defeito mais avançado, não há uma relação muito consistente com o valor das células ganglionárias. Aí nós investigamos com maior detalhe e percebemos que existe um erro que nós fazemos nessa avaliação, que é o seguinte: quando você estimula com campo visual um fotorreceptor, mostrado aqui em vermelho, esse fotorreceptor vai estimular uma célula ganglionar que não está imediatamente em frente a esse fotorreceptor. Ele vai se projetar uma célula ganglionar localizada fora dessa região, porque lembra que na fóvea você não tem células ganglionares, então ele vai ter que empurrar essas células ganglionares para a periferia. Então, o Drasdo fez esse trabalho que mostrou então a trajetória do axônio da célula ganglionar desde que ela sai do fotorreceptor até ela chegar na sua célula ganglionar correspondente. Então, a projeção do 10-2 não é para uma avaliação estrutura-função quadriculada, perfeita, igual está mostrado no 10-2. Na verdade, você tem que fazer esse ajuste para o deslocamento das células ganglionares. E quando você faz isso, esse padrão que foi muito pobre inicialmente, você tem uma melhora importante e passa a ter agora aquela relação não linear ou círculo ou não linear entre a perda visual em decibel e a espessura das células ganglionares. Então, isso é um fator importante quando você está comparando o OCT das células ganglionares com os pontos do 10-2. Obviamente, vocês têm que apenas lembrar que existe esse deslocamento caso vocês não encontrem uma correlação perfeita. E a importância também dessa avaliação da mácula, do ponto de vista funcional, tem um significado importante na qualidade de vida dos pacientes. Eu e minha colega, a Dana Blumberg, fizemos um estudo em que nós comparamos a severidade do 10-2 com índices de qualidade de vida dos pacientes. Nós sabemos de longa data que, quanto pior o MD, pior são os parâmetros de qualidade de vida. E existe um questionário do National Eye Institute que avalia qualidade de visão usando vários parâmetros. E quando nós colecionamos o Mean Deviation, o MD, do 24-2, com esse questionário, e fizemos a mesma coisa com o 10-2, o que nós encontramos foi que há uma correlação melhor entre os índices do 10-2, entre o MD do 10-2, do que aquele do 24-2. O que faz sentido, porque lembre-se que esses questionários eles avaliam características como, por exemplo, leitura, capacidade de dirigir, que utilizam a mácula de um modo geral. Então, a nossa conclusão nesse estudo foi uma associação mais forte entre o 10-2 e qualidade de vida do que o 24-2. O que não significa que o 24-2 não se correlaciona, ele se correlaciona muito bem, mas o 10-2 parece fornecer mais informação aqui. Nós fizemos também esse estudo depois, dividindo os dois tipos de defeito macular. Que a gente chamou de defeito focal, nota esses defeitos arqueados em padrão focal, e outros um pouco mais difusos, como mostrados aqui. E o que nós observamos é que há uma correlação significante entre esses defeitos, principalmente os defeitos difusos, e índices de pior qualidade de vida nos pacientes com glaucoma. O Alberto também fez esse trabalho em 2016, também muito importante, que ao invés de avaliar a presença do defeito e a qualidade de vida, ele procurou se a progressão do defeito
se correlaciona com qualidade de vida. E o que ele mostrou foi, olhando todos os pontos do 24/2, aqui no 24/2, os pontos que mais fortemente se correlacionavam com a qualidade de vida quando progrediam eram esses pontos centrais. E lembre-se, esses pontos centrais são 4, mas no 10/2 uma área muito maior. Então, também sugerindo a importância da região central, seja avaliada com 24/2, ou no nosso caso, no nosso estudo, ou no 10/2, como bastante importante para a qualidade de vida. Qual que é a importância disso? Isso também não é novo. Os sistemas de classificação, se vocês se lembrarem, eles já mostram, por exemplo, o sistema de Anderson, bastante utilizado, que se você tiver algum ponto com sensibilidade reduzida a dentro de 5 graus de fixação, o paciente já passa a ser moderado ou grave. O sistema de classificação de Susana também mostra esse mesmo sistema. Então, o fato de ter um defeito central já é de longa data considerado um fator para classificar o paciente como avançado. Então, o fato de você demonstrar uma perda central correlacionada com a qualidade de vida, de novo, reforça a necessidade de acompanhar esse paciente de forma mais próxima. Isso nós fizemos recentemente um estudo em que nós avaliamos esses sistemas de classificação e sua capacidade de detectar dano funcional, e sua correlação com dano funcional. Então, para esse estudo, para aumentar a nossa certeza de que o paciente tinha defeito central, a gente exigiu que o 10/2, mostrado aqui, tanto o Total Deviation quanto o Pattern Deviation, coincidisse com o defeito mostrado no OCT, notem que eles batem bem, e a mesma coisa mostrado aqui, só que com um grau menos avançado. O 10/2, Total Deviation, Pattern Deviation, correspondendo com uma área do OCT. Então, isso nos dava mais certeza de que o dano macular era real. E, primeiramente, nós observamos que, e o que nós observamos é que muitos desses sistemas de classificação, seja o de Anderson, seja o de Brucini e outros, em 70% das vezes, esses sistemas classificavam o olho como dano leve. A nossa avaliação, utilizando o OCT e 10/2, mostrou que esses pacientes tinham dano macular, ou seja, não era dano leve. Esses pacientes já apresentavam dano avançado, em 70% dos casos. Isso muda muito a forma com que você vê esse paciente, a frequência que você vê, e pode até mesmo influenciar como você trata esse paciente. Agora, tentando já mover em direção à progressão, esse aqui é um gráfico de um estudo já antigo, em que eles fizeram a avaliação entre a variabilidade do campo visual e a severidade. Já se sabe de longa data que quanto mais severo o campo visual, maior a sua variabilidade. Então, aqui no eixo X, você vai de ausência de defeito, ou quase normal, e à medida que você vai para defeitos mais avançados, essa é a variabilidade teste-reteste, ou seja, você faz um teste agora e outro daqui a alguns dias, notem que aumenta bastante. A gente sabe de longa data, isso no 24/2 e no 30/2, que quanto mais avançado, maior variabilidade. Isso é um problema, que quanto mais variabilidade, mais difícil de se detectar a progressão. Então, justamente naqueles estágios mais avançados, onde a nossa avaliação precisa de maior informação para dizer se o paciente está progredindo ou não, é quando a perimetria tem sua maior limitação, porque ela tem maior variabilidade. E por que eu estou dizendo isso? De longa data, o Anders Hale já havia mostrado desde 1987 que na estratégia 32, os pontos de menor variabilidade são os pontos centrais. Tá? Notem que em relação aos pontos mais periféricos, a variabilidade central é menor. Isso aqui é a variabilidade entre indivíduos, ou seja, vários indivíduos foram testados e comparados, e a variabilidade é menor. Ele também demonstrou isso em variabilidade dentro do mesmo indivíduo, ou seja, o indivíduo faz teste repetido dentro de alguns dias, e notem mais uma vez que esses pontos centrais são os pontos de menor variabilidade. Qual que é a implicação disso? Se a variabilidade é menor, potencialmente você pode detectar progressão mais rapidamente na região central do que na região periférica. Eu vou repetir. Quando a variabilidade é menor, como acontece na região central, você pode potencialmente detectar progressão
mais rapidamente e com maior confiança, com maior certeza na região central do que periférica, devido a essa propriedade. Isso aqui nós estamos falando de 24,2 ou 32 ainda. Mais recentemente, em 2018, o Stuart Gardner, em Portland, fez uma avaliação semelhante. Notem mais uma vez aqui que é aquela relação entre a maior variabilidade à medida que você vai ter defeitos mais severos. Só que ele quebrou aqui, então, entre aqueles pontos periféricos e pontos centrais. E os pontos centrais, principalmente nos estágios iniciais, apresentavam menor variabilidade. A partir do momento que você chega em sensibilidades piores, ou defeitos mais avançados, os pontos centrais e periféricos têm uma variabilidade muito semelhante, mas pelo menos nos estágios iniciais, os pontos centrais têm menor variabilidade. Qual que é a implicação disso? Essa vantagem dos pontos centrais parece ser muito mais importante nos estágios iniciais, ou seja, você pode detectar progressão mais precocemente usando os pontos centrais, principalmente se eles têm defeito inicial. E eu vou mostrar isso depois, como isso pode ser utilizado. Então, o nosso colega, o Felipe Medeiros, fez um trabalho explorando essa relação. Ele, utilizando o modelo de simulação, o que ele fez? Ele pegou o 10,2, que é toda essa área escura aqui, e pegou também os pontos centrais do 24,2, que são esses quadrados maiores aqui. E ele avaliou a capacidade de detectar progressão utilizando esses dois métodos. Então, era o 10,2 comparado com os pontos centrais do 24,2. E notem que, por exemplo, entre aqueles indivíduos com taxa de progressão que a maioria dos nossos pacientes se encontra, né, em torno de 0,25 a 0,5, de um modo geral, o 10,2 detectou, tinha um poder, o tempo de detecção foi bem mais precoce, aqui é tempo de detecção, em torno de 7 meses a 6 meses mais precocemente que os pontos centrais do 24,2. Tá? E isso também é demonstrado depois de 5 anos, a mesma coisa, um poder de 90% comparado com 81%. Então, apesar de os dois parâmetros, 10,2 e os pontos centrais do 24,2 estarem na mácula, talvez pelo 10,2 ter mais pontos e ter uma avaliação melhor dessa região, ele é capaz de detectar progressão em torno de 6 a 7 meses mais precocemente que os pontos do 24,2. E nós recentemente fizemos um trabalho agora, acabamos de enviar para a Academia Americana, em que fizemos um estudo semelhante, só que não só avaliamos a comparação do 24,2 central e do 10,2, mas também o 24,2 de um modo geral, para ver isso. E aqui aquele gráfico de variabilidade em função de severidade, note que, aqui o 10,2. O 10,2 de um modo geral teve uma menor variabilidade em todos os níveis de severidade, comparado tanto com o 24,2, de um modo geral, quanto os pontos centrais do 24,2. Tá? Mostrando, então, que, mais ou menos, confirmando aquilo que o Felipe havia demonstrado. E nós também avaliamos a capacidade de detectar progressão. Aqui a curva para diferentes taxas de progressão, comparando o 10,2 com o 24,2 e o 24,2 central. Vou resumir isso aqui numa tabela, mas só para vocês terem uma noção, se vocês olharem, por exemplo, para detectar um indivíduo progredindo a 0,5 decibel por ano, o 24,2 vai detectar em torno de 28% de indivíduos em 5 anos. Os pontos centrais do 24,2 vai detectar 28%, quase bastante semelhante, enquanto o 10,2 vai detectar 41% de indivíduos nessa progressão. Quando você olha taxa de progressão bem rápida, que é aquele paciente que você precisa detectar precocemente, né, são os pacientes de alto risco, mais uma vez, para vocês verem, em 5 anos, você vai detectar 84% com 24,2, 84% com os pontos centrais do 24,2 e 94% com 10,2. Mais uma vez, confirmando o nosso poder de detecção devido ao fato de se apresentar menor variabilidade na região central. Mas qual que é a importância disso? Qual que é a relevância disso? Nós temos um problema. É muito difícil fazer 24,2 e 10,2 em todos os pacientes, em todas as visitas. E a implicação maior para isso é progressão. Digamos, por exemplo, que se eu tenho um paciente com MD, digamos, de -3, e eu testo esse paciente a cada 6 meses,
Suponhamos que eu vou conseguir detectar progressão nesse paciente em 4 anos, tá? Se eu, de repente, começar a alternar cada visita, uma visita eu faço 24/2, na próxima 10/2, e na outra 24/2, e daí 10/2, daí por diante, nós vamos aumentar, usando de 4 para 8 anos para detectar progressão nesse paciente. Então, o que não é viável. Então, uma das grandes limitações da estratégia 10/2 é que você não pode, dificilmente você vai conseguir fazer os dois no mesmo dia. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os convênios não pagam quando você faz mais de 2 testes funcionais no mesmo dia, e alterná-los em dias diferentes vai diminuir a sua capacidade de detectar progressão em um e outro, tá? Então, isso é um grande fator limitante para a sua ampla aplicação no meio clínico. Daí veio, então, a novo lançamento das AIS, que tentou, então, de certa forma, combinar o 10/2 com o 24/2. O que eles fizeram, eles, utilizando trabalhos do nosso grupo, de outros grupos, como aqueles que eu mostrei anteriormente, eles procuraram quais são os pontos do 10/2 mais comumente afetados e acrescentaram esses pontos aos pontos centrais do 24/2. Obviamente, ficaria muito difícil, muito demorado fazer um 24/2 que tivesse todos os pontos do 10/2. Então, eles selecionaram apenas 10 pontos. Eu vou mostrar depois quais são esses 10 pontos e como eles selecionaram. E acrescentaram esses 10 pontos ao 24/2. Então, o 24/2 passou de 54 para 64 pontos de um modo geral, o que ainda é menor que o número total de pontos do 10/2, que é 68. E qual que é a implicação disso? Qual foi o resultado? Eu vou mostrar em alguns minutos. Mas, primeiramente, como eles selecionaram esses pontos? Então, o trabalho do nosso grupo em 2014, nós fomos testando através de modelos de simulação qual que é o número ideal de pontos que você pode adicionar ao 24/2 para ele ter uma performance semelhante ao do 10/2. Então, nós testamos 4 pontos, como aqui à esquerda. Aqui são 2 pontos superiores e 2 pontos inferiores, ou 16 pontos. 8 pontos superiores e 8 pontos inferiores. E avaliamos isso de forma sistemática. E nós fizemos isso de forma que nós chamamos difusa, ou seja, os pontos são jogados aleatoriamente. Aqui vocês veem que esses pontos são localizados de forma mais ou menos aleatória, ou de uma forma que a gente chamou de empírica, ou seja, seguindo aquele padrão arqueado que a gente sabe que acontece no glaucoma. Então, nós avaliamos se o número de pontos é importante e se o padrão desses pontos é importante. E também a probabilidade desses pontos serem afetados. Qual foi a conclusão? Bom, de um modo geral, todas as opções melhoraram a performance. Se você adicionar 4 pontos, você melhora em relação ao 24/2 isoladamente. Se você acrescentar 16 pontos, melhora um pouco mais. Mas se você apresentar os 16 pontos de forma empírica, ou seja, incluindo o padrão arqueado, ou levando em consideração o padrão arqueado, você teve uma resposta uma performance muito melhor. E aqui mostrando para os diferentes semicampos, notem que, de um modo geral, se você colocar 16 pontos, você tem uma performance melhor do que se você, por exemplo, tiver os 16 pontos de forma aleatória. Como a Zeiss notou que esses pontos não eram tão diferentes com 4 ou 16 pontos, eles fizeram uma coisa muito inteligente, mas bem simples, que foi simplesmente pegar a média. Então, nem 4, nem 16, 10 pontos. Então, eles resolveram colocar 10 pontos na estratégia nova deles. Então, essa necessidade de combinar o 24/2 e 10/2 tem uma necessidade do ponto de nós precisarmos de testar a região central com maior densidade, mas também tem um outro problema que vocês devem se lembrar. É importante realizar testes mais rápidos e mais frequentes. Tá? Então, em relação a detectar mais defeito central, esse é um slide semelhante àquele nosso que eu demonstrei. Então, você acrescenta mais pontos. Tá? Mas em relação a fazer testes com maior frequência, já tem sido bastante validado que quanto mais campos visuais você realiza no paciente, melhor sua capacidade de detectar progressão. Esse trabalho clássico do Chauhan no Underscale mostra que, por exemplo, que se você fizer 6 campos visuais nos primeiros 2 anos, você tem um poder de 80% de detectar aqueles progressores rápidos. Então, o problema então não é só acrescentar mais pontos na região central, mas como eu disse antes, se você de repente começar a alternar esses 2 testes,
você não consegue seguir essas recomendações de maior frequência de teste. Então, como resolver os dois problemas foi o que a Zeiss fez recentemente, que é a estratégia Cita Faster. Vocês devem se lembrar que a perimetria estática, ela começou então com a estratégia Full Threshold, bastante demorada, os testes demoravam em torno de 10 minutos por olho. Foram então para o Cita Standard, mais rápido, depois foi para o Cita Fast, e agora eles fizeram o Cita Faster, ou ainda mais rápido. E para conseguir fazer um exame mais rápido, de forma que você possa fazer mais testes no seu paciente, eles fizeram algumas modificações no algoritmo, né? Entre elas, por exemplo, eles, por default, eles não testam mais os falsos negativos, tá? A não ser que você selecione, ele não vai testar os falsos negativos mais. Ele não calcula mais as perdas de fixação utilizando a mancha cega. Ele vai utilizar o gaze tracking apenas para avaliar isso. Isso diminui bastante o número de pontos testados. Aqueles pontos primários que você faz no começo do campo visual, que você precisa cruzar esses pontos pelo menos 2 vezes, eles passaram a fazer isso apenas uma vez, ou seja, você não testa e retesta os pontos primários do campo mais de uma vez. Os pontos de grande sensibilidade muito baixa, ou aqueles pontos cegos, né, do campo visual, ele não retesta, ele só testa uma vez. E ele também, às vezes que ele testa os pontos com intervalo maior entre uma projeção e outra, ele eliminou isso. E ao fazer essas modificações, esse aqui é o trabalho descrevendo esse método, foi publicado ano passado no American Journal. O que aconteceu foi uma redução significativa na duração do campo visual. Então aqui nós temos no eixo Y a duração do teste em segundos, e aqui a severidade medida pelo VFI. Em azul é o Cita Faster, vermelho o Cita Fast, e em preto o Cita Standard, que é o que nós utilizamos com maior frequência. Note que para todos os níveis de severidade, o Cita Standard é o mais demorado, em torno de 400 segundos, seguido pelo Cita Fast e o Cita Faster mais rápido. Então, foi uma redução de 50% na duração do teste em relação ao Cita Standard e 30% em relação ao Cita Fast. E eles também avaliaram se isso comprometeu a capacidade do teste de detectar dano. Então, nesse gráfico de Venn, ou Venn Diagram, ele comparou a capacidade de detectar um glaucoma hemifield test fora dos limites da normalidade. Esse aqui é o Cita Faster, aqui é o Cita Fast e aqui é o Cita Standard. E notem que eles tiveram uma concordância bastante grande. O Cita Faster talvez tenha perdido um pouco mais de detecção do que os dois, mas de um modo geral foi bastante semelhante. Eles também avaliaram a variabilidade teste-reteste, ou seja, aquela variabilidade que a gente faz de um dia para o outro, que é muito importante para a progressão. E eles mostraram que aqui é o Cita Fast, aqui é o Cita Faster, que eles foram bastante semelhantes. A variabilidade teste-reteste foi bastante semelhante entre esses dois. O que no paper eles discutem como uma vantagem do ponto de vista de detecção de progressão, porque você teria a mesma variabilidade teste-reteste, mas um teste muito mais rápido. Então você teria a capacidade de detectar a progressão mais precocemente. Obviamente isso é uma hipótese. Eles fizeram o mesmo com VFI, a mesma coisa, um padrão de variabilidade teste-reteste bastante semelhante entre os dois. E também o número de pontos no pattern deviation com menor de 1%, também mostrando uma variabilidade teste-reteste semelhante entre o Cita Fast e o Cita Faster. Obviamente, o que eu gostaria de ter visto no trabalho deles são esses mesmos gráficos comparando o Cita Faster com o Cita Standard, que é o que nós utilizamos, né? Porque se você for do Standard para o Fast e do Fast para o Faster, eu não quero que você me compare mais o Faster com o Fast, eu quero que você me volte ao meu padrão, que é o Standard. E eu não, infelizmente, não consegui encontrar esses dados ainda desses trabalhos deles, porque para mim seria o mais importante caso eu mude a minha estratégia do Standard para o Faster. Agora aqui tem um grande pega também nesse trabalho, que é muito importante a gente olhar com detalhe esses trabalhos. E daqui eu vou mostrar para vocês aquela curva de relação entre severidade e variabilidade teste-reteste que eu mostrei anteriormente. Mas agora eu vou mostrar com maior detalhe. Então aqui no eixo X nós temos a sensibilidade dos pontos em decibel, indo de 0 a 35, e no eixo Y
a variabilidade de um teste para o outro, tá? Então, nós temos esses valores, eixo X e eixo Y. Então, aqui à direita seria a parte de perimetria normal ou minimamente alterada, e aqui na esquerda, baixa visão. Enquanto que a variabilidade teste é teste, aqui embaixo seria baixa variabilidade, e aqui em cima, alta variabilidade. Como eu havia demonstrado anteriormente, a linha normal que a gente sabe que acontece no glaucoma é uma menor variabilidade no começo, que aumenta em estágios moderados, e depois cai de novo. Ela cai de novo não porque a variabilidade cai, mas porque você não consegue testar acima de um certo valor, correto? É como se tivesse um ceiling, ou um teto, que você não consegue testar. Isso aqui é mais ou menos o artefato. Então, de um modo geral, o que você tem que dizer é que a sua variabilidade é menor no começo e aumenta com a severidade. Então, nesse trabalho do Cita Faster, o que eles fizeram? Só mostrar aqui. Eles compararam, então, nessa curva, o Cita Standard, o Cita Fast e o Cita Faster. Tá? O Cita Faster em azul e aqui o Cita Standard em preto. Então, notem que, de um modo geral, as curvas são bastante semelhantes nos estágios iniciais, mas na hora que você chega nos estágios mais avançados, e aqui são as linhas dos limites de variabilidade de 95%. Aqui você já começa a ver uma grande perda do Cita Faster em relação ao Cita Standard. Tá? Notem que a variabilidade é muito maior no Cita Faster a partir do momento que você chega na sensibilidade de 20 decibel. Qual que é a implicação disso? É que se você, de repente, trocar a sua estratégia do Cita Standard para o Cita Fast, você talvez não vá perder muita coisa nos estágios mais iniciais. Mas naqueles pacientes com glaucoma moderado, ou não só glaucoma moderado, os pontos um pouco mais deprimidos, você vai estar perdendo informação para detectar progressão. Isso é talvez, depois na parte de discussão a gente pode discutir isso, isso é o que está me segurando um pouco mais para não adotar isso sistematicamente nos meus pacientes. Agora, a grande sacada deles foi que eles venderam esse pacote do Cita Faster em associação com os pontos adicionais do 10.2. Você só consegue hoje fazer esse 24.2C, que é o 24.2 com aqueles 10 pontos do 10.2, se você fizer com o Cita Faster. E para mim foi um grande problema. Tá? Mas de um modo geral, então, resolvendo o problema da necessidade de mais testes e testes mais rápidos, eles fizeram a estratégia Faster. Para resolver o problema da falta de pontos na região central, eles criaram o 24.2C. E baseado nos nossos trabalhos, eles utilizaram aquele padrão empírico que nós escrevemos, seguindo um padrão arqueado, e selecionaram 10 pontos, que como eu disse anteriormente, a média entre 4 e 16, e fica adicionar esses pontos aqui. Então você tem agora esses pontos, 10 pontos a mais, foram adicionados à região central do 10.2. Tá? E aqui está um impresso. Então qual que é a implicação? Você tem agora um teste mais rápido. Ó, esse cara aqui conseguiu fazer o teste dele em 22 segundos. Impressionante. E você teve, então, a redução na velocidade, em relação ao Cita Standard e Cita Faster, e você acrescentou mais pontos na região central. E, só que, claro, você não tem mais falso negativo, você não tem mais testes de fixação pela mancha cega, você tem que olhar bastante agora no gaze tracking. E mais de um modo geral, como eu te mostrei, os trabalhos mostram que é bastante semelhante ao Cita Fast, pelo menos. E uma vantagem também, isso aqui a empresa vendendo, não sou eu, depois a gente pode discutir o que eu acho sobre isso, é que você teoricamente pode combinar os seus dados do 24.2 Cita Standard com esse para avaliação de progressão. Eu vou mostrar alguns exemplos depois em relação a isso. Isso baseado naquele gráfico que eles mostram que a variabilidade de teste, que a teste é muito semelhante entre os padrões. Mas que, como eu mostrei agora há pouco, não é bem verdade. Então, o primeiro trabalho da empresa, né, que eles mostraram foi esse. Eles compararam a capacidade do 24.2 Cita Faster com o 24.2 comum Fast em detectar glaucoma. E o que eles mostraram é que o Cita Faster detectou mais anormalidades que o 24.2 comum. Faz sentido, botou mais pontos, você detectou mais efeitos. E eles também compararam o Cita Faster 24.2C com o 10.2 Fast. E eles mostraram uma performance semelhante entre os dois.
Então, uma performance um pouco melhor em relação ao 24/2 normal e uma performance semelhante ao 10/2, apesar de que eles só terem incluído 10 dos 68 pontos do 10/2. Nós fizemos um trabalho piloto aqui na Colômbia. Esses foram os dados iniciais, mostrando mais ou menos resultados mais ou menos semelhantes. Uma taxa de falsos positivos um pouco maior, 24/2C, o que é esperado, porque você tem mais pontos, você só por chance, você tem mais chance de achar pontos só normais. Mas o que nós fizemos mais recentemente e também enviamos agora à Academia Americana foi comparar o 24/2C com um modelo simulado do 10/2 com 24/2. Deixa eu explicar primeiro o que eu estou dizendo aqui. O que nós fizemos? Pegamos o 24/2C real, que o paciente fez um dia. Então, esse é o teste de um paciente que fez o 24/2C. Nós avaliando aqueles pontos centrais, são 22 pontos agora, ao invés de 12. Tá? E o que nós fizemos? Os pacientes fez 24/2 e 10/2 no mesmo dia. Então, nós pegamos os pontos do 24/2 separado e os pontos do 10/2 e somamos a ele. Qual que é a diferença? Esse primeiro aqui é um teste que o paciente fez em 1 minuto. Esse aqui são 2 testes em Series Standard, em que a gente pegou só os pontos do 10/2 e adicionamos ao 24/2 de 2 testes separados. Mais ou menos o que a gente está testando aqui é se de repente eu fizesse o 24/2C sozinho, que é muito rápido, ou se eu pudesse fazer o 24/2 e o 10/2 no mesmo dia, qual que é melhor? Tá? Mais uma vez, entre fazer o 24/2C sozinho e fazer o 24/2 e o 10/2 no mesmo dia, qual que é melhor? E, de novo, nós utilizamos aqueles pontos do 24/2C. A forma que nós definimos dano macular foi utilizando aquele método que eu descrevi anteriormente. Você tem que ter uma correlação, uma concordância entre a camada de células ganglionares do OCT e os pontos do 24/2 ou 10/2. Nós mostramos primeiramente que o 24/2C, o MD do 24/2C foi bastante semelhante a esse MD de quando você combina o 24/2 e o 10/2. A correlação foi bastante forte. Mas o mais importante é que quando a gente fez o 24/2C, comparado com o 24/2 mais o 10/2, a performance foi bastante semelhante. A área sobre a curva ROC foi bastante semelhante, tanto para detecção de glaucoma, quanto para detecção de anormalidade macular. Ou seja, apesar de você fazer só um teste, ele aparentemente dá tanta informação para diagnóstico de glaucoma e dano macular do que você fazer o 24/2 e o 10/2 no mesmo dia. Então, isso foi um achado que nós achamos interessante. E o mais importante é que você faz o teste muito mais rápido. A duração média do 24/2C foi 183 segundos, do 24/2 foi 343 e do 10/2 maior, 385. Então, você consegue ter aproximadamente a mesma performance, só que com teste quase 30% a 50% mais rápido. Aqui são alguns exemplos da minha clínica. Então, eu achei ele particularmente importante no suspeito de glaucoma. Esse é um paciente que veio para mim com história familiar de glaucoma, pressão milímetro. Eu fiz o 24/2C nele. Notem que é normal, aqui estão aqueles pontos adicionais, GHT dentro da normalidade, não vi nenhuma normalidade aqui. Aqui é o 10/2 desse mesmo paciente, a mesma coisa, não achei nenhum cluster, nenhum aglomerado de pontos anormal. E, na verdade, quando eu olho no OCT desse paciente, também é normal. Então, isso me dá bastante garantia, bastante certeza que esse paciente, na verdade, não tem glaucoma, pelo menos ainda. Mais comumente, aquele paciente com glaucoma inicial, aqui é o 24/2C de um paciente, nota aqueles pontos a mais. Aqui é o 10/2 desse mesmo paciente, notem que esses pontos batem muito bem com esse aqui. Então, ele foi bastante útil aqui. Eu poderia muito bem não ter feito o 10/2 nesse paciente e o 24/2 teria me ajudado no diagnóstico aqui. Aqui alguns casos clínicos. Aqui é um paciente branca, feminina, de 75 anos, encaminhada com suspeita de glaucoma, para segunda opinião, não apresentava história familiar de glaucoma, acuidade visual 20/20 e 20/30, apresentava apenas uma catarata, uma esclerose nuclear, pressões de 16 e 20, e na fundoscopia, o exame do disco óptico, não mostrava nenhum sinal
conclusivo de que o paciente tinha glaucoma. Quando nós fizemos o OCT, notem agora uma alteração na região temporal inferior, também confirmada aqui no gráfico ISANT, e demonstrado inclusive no gráfico de pizza desse paciente. Quando nós avaliamos a mácula, alguns defeitos, aqui aparentemente um defeito tanto no olho direito quanto no olho esquerdo um pouco maior. Fizemos o 24-2C dessa paciente, além desses pontos da região dos pontos principais testados anormais, mas notem que dentro da probabilidade de 5%, que é uma probabilidade que a gente normalmente não considera, ela já forma um cluster de 3 pontos aqui no olho direito. No olho esquerdo a mesma coisa, mais um cluster de 3 pontos nessa região. Tá? Então isso você volta agora no OCT e faz bastante sentido. Você tem esses pontos nessas regiões que sugerem talvez bater com aquelas alterações maculares que eu havia mostrado anteriormente. Então, para esse paciente, a conclusão foi de que esse paciente já apresentava glaucoma, não era suspeito. Alguns podem dizer, baseado naqueles slides anteriores, que esse paciente já tem glaucoma moderado a severo, e eu iniciei o tratamento dos 2 olhos para esse paciente. Aqui é um caso do Dr. Murray Fingeret, aqui do estado de Nova York. Esse é um paciente dele, que ele me cedeu os slides, que apresentava, então, um 24-2 CITA Standard, que é o que nós normalmente utilizamos normal, dentro dos limites da normalidade. Ele foi lá e fez o CITA Faster, você passa até agora esse cluster de pontos, e muito sugestivo de glaucoma. Ele não tinha o OCT para me mostrar aqui, mas parece um defeito sugestivo de glaucoma para mim. A mesma coisa para o olho esquerdo. Um segundo. Um 24-2 CITA Standard normal, com o outro alterado. Finalmente, uma colega minha da Austrália, a doutora Catherine Green, um paciente que com um defeito notching temporal inferior, consistente com 24-2C, paciente com hemorragia de disco na região temporal superior, aqui mostrando esse defeito na região correspondente no 24-2C. Aqui é aquilo que eles haviam falado, né? Você poder agora combinar os seus dados de 24-2 standard com o novo. Por quê? Eu tenho um paciente que tem bastante dado historicamente, que eu posso avaliar a progressão. Se de repente eu mudar de estratégia, eu vou ter que recomeçar tudo de novo e fazer mais testes para poder detectar a progressão. Então, o que a ZAI está argumentando é que você pode combinar os dois. E o GPA já te permite fazer isso. Então, aqui é um paciente, eu selecionei os 2 testes basais, e esse teste de hoje é um 24-2C. Aí o resultado está aqui. Notem que esses pontos a mais aparecem aqui, mas ele te dá a probabilidade utilizando só os pontos que já existiam no 24-2C. Ele não vai te dar a probabilidade desse ponto aqui, porque ainda não existe, você não tem banco de dados para ele ainda, mas ele continua a te dar as probabilidades nos outros pontos. Então você não perde a informação do 24-2 convencional que já existia. Aqui é a mesma coisa para o olho esquerdo, ele vai continuar avaliando aqueles pontos do 24-2 que já existiam, mas até você ter mais dados, ele não vai te dar avaliação no 24-2C. Mais um exemplo, ele vai continuar fazendo as avaliações. Então, você teoricamente pode usar os dois, mas com aquela limitação que eu demonstrei anteriormente. Eu ainda não estou convencido para os meus pacientes que isso vai funcionar. Finalmente, progressão, a gente sabe que o GPA, ou análise de progressão do Humphrey, não existe para o 10-2. Né? Você não consegue fazer aquela avaliação do GPA com 10-2. Esse aqui é um trabalho nosso, publicado agora esse mês, no American Journal, em que a gente desenvolveu e validou um novo GPA para o 10-2. E, basicamente, a gente usou a mesma definição do GPA atual, Possible Progression, quando são 3 pontos em 2 exames consecutivos, ou Likely Progression, quando são 3 pontos em 3 exames consecutivos. E, nos 2 casos, foram capazes de detectar progressão, só que o Likely Progression teve uma maior especificidade. Então, aqui é um exemplo de um paciente meu, que teve vários campos visual 10-2, eu vou passar um por um, você vê que ele está flutuando no começo, tá? Até que ele chega no exame final. Então, você tem os 2 exames basais, né, que você vai colocar no seu software, e o exame final, aqui à direita, e a pergunta é, houve progressão ou não? Então, com o nosso algoritmo que a gente desenvolveu, você pode agora jogar isso em cima e fazer aquele mesmo gráfico do GPA, e nesse caso foi significante. Isso é particularmente importante
naqueles glaucomas avançados. Eu tenho muita dificuldade, eu tinha até então, de detectar progressão em paciente com glaucoma avançado. A gente já usa o 10-2 há bastante data para o glaucoma avançado, mas nunca existiu uma avaliação desse tipo para nos ajudar. Então, o paciente atinge o floor no OCT, atinge o floor no 24-2, mas se você agora utilizar o GPA do 10-2, te auxilia muito a avaliar a progressão nesses casos. Então, chegando ao final, em resumo, o 24-2 convencional, ele vai ou não detectar ou vai hipoestimar a severidade do dano macular. Você tem que sempre incluir um OCT da região macular na sua avaliação e tentar fazer o 10-2 na medida possível, da forma mais frequente possível, principalmente porque isso vai afetar a lesão macular detectada com 10-2 e com OCT está associado com a qualidade visual do seu paciente. E existe aí, então, um campo para pesquisa para a gente entender melhor se essa nova modalidade 24-2C realmente veio para ficar e qual que é a sua utilidade, quais são os pacientes que nós realmente talvez se beneficiem dessa estratégia. A princípio, ela é promissora porque, logisticamente, nós não conseguimos fazer 24-2 e 10-2 no mesmo paciente. Se talvez eles dessem um passo atrás e nos vendessem esse pacote com o CITA Standard, ou talvez o CITA Faster, talvez fosse mais atrativo utilizar agora. Mas a minha opinião, por enquanto, é tratar isso com receio. Então, muito obrigado. Deixa eu tirar o stop share. Beleza, Gustavo, Muito, bela aula. muito obrigada, Gustavo. Pessoal, Gustavo, toma uma aguinha aí, vamos passar as... A gente pode... Eu vou começar pelo final. A Heloísa, né, lá do Paraná, ela perguntou exatamente dessa questão da progressão do 10-2, que você falou no final, e aí vocês desenvolveram, né, esse algoritmo, né, do GPA para o 10-2. E aí ele é só um event-based algoritmo, mas ele calcula também a análise de tendência, o slope. Como é que vocês detalham isso mais para a gente? E assim, me conta se isso seria só no fórum, entendeu? Ou já vai sair no printout também? Porque tem muitas coisas que os casais fazem, além dessa questão de segurar um pacote atrelado a uma estratégia, tem muita coisa que é limitado à aquisição do fórum, né? Não sai no impresso. Então, Correto. detalha isso um pouquinho para a gente aí. Tá. Em relação a esse GPA pontual, né, que eu acabei de escrever, esse foi a gente que desenvolveu independente das AIS. Então, por enquanto, nós só temos no nosso laboratório. Mas, de repente, vocês tiverem casos, nós temos todo o algoritmo, os valores de variabilidade para fazer, só que o problema é que você vai precisar ter um certo conhecimento computacional para fazer isso na sua clínica, infelizmente. Mas, vamos ver. Demora, Isso que eu mas ia perguntar. Nós que não temos esse, né, esse algoritmo aí, o que você recomenda utilizar? Você acha que já vale a pena usar o Faster ou não? Acompanhar pelo Faster? Então, eu particularmente, para progressão, ainda tenho receio de utilizar o Faster, tá? Como eu tenho utilizado na minha clínica, eu utilizo para paciente novo, que veio pela primeira vez testar, é aquele paciente que está vindo me conhecer pela primeira vez, ele não quer ficar esperando muito tempo, né? Aqui em Nova York, a gente tem uns pacientes meio chatos, né? Que não... mais do que a média em relação a querer ir embora logo. Então, eu combino na minha primeira consulta o OCT, disco e mácula, com 24-2C. Se de repente o 24-2C me mostra um defeito central, na próxima consulta eu faço o 10-2 CITA Standard. Se não aparece, eu faço o convencional, que é o 24-2 Standard. E daí em diante só utilizo o Standard para progressão. Isso é o que eu faço. Mas voltando no ponto anterior do Alberto, esse algoritmo ainda não está disponível, né? O que a ZAIS tem no fórum é a análise de tendência do MD pelo 10-2, que você consegue fazer por M-campo também, M-campo superior e inferior. E é isso. Então ele vai te dar o slope e se aquele slope é significante ou não. Mas eu não sei se eles têm alguma coisa em andamento para criar o 10-2 de PA. Teoricamente, pelo que eles informam no brochure dele, né, do 24-2C, quando você tiver mais campos feitos com 24-2C, ele vai conseguir fazer análise de evento naqueles pontos adicionais.
Mas aí é que tá. Aí eu volto ao ponto da Clarice, que eu não acho que é ainda a hora de fazer essa transição. Eu gostaria mesmo de ver o 24.2c CETA Standard. Porque aí sim eu estou comparando, como se diz aqui, apples with apples, bananas with bananas, né? Uma coisa também que é importante do 24.2c que eu não comentei, é que se vocês se lembram da perimetria, como é que ela é feita, ele começa para aqueles pontos principais, né, os seed points, e vai testando daí para a periferia, né? Uhum. Por isso que quando você tem muito falso negativo, você tem aqueles efeitos em padrão de trevo de quatro folhas, né? O 24.2c, ele não faz isso, ele faz exatamente igual ao 24.2, e no final, ele volta e testa os 10 centrais. Tá? Qual que é a implicação disso? O trevo de 4 folhas é porque o paciente fica cansado no final do teste. Uhum. Então, teoricamente, você vai ter muito defeito na região central, não porque o paciente tem glaucoma, mas porque ele está cansado. É como se você, de repente, tivesse colocado os pontos periféricos na região central. Então, você vai começar a ter bastante falso positivo. Então, o que eu queria ver então, é eles fazerem isso com CETA Standard e utilizar o mesmo processo randômico, pseudo-randômico que o CETA faz, que começa da periferia para o centro. Aí sim você teria como comparar e até modificar a sua estratégia para a progressão. Sabe, então só para Ok, Gustavo, só para fechar essa parte aqui um pouquinho, então a gente para progressão então fica um pouquinho atrelada a questão do fórum, né? Porque a gente só calcula o slope do MD através do fórum, mesmo no 24.2, né? Os slopes também do 10.2 também é atrelado ao fórum, não sai no printout, né? Então isso aí para o pessoal saber, o fórum na verdade é um software onde o Gustavo mostrou, que você adquire a parte das AIS e aí você analisa. Tem, além disso, tem alguns relatórios, alguns combinados, né, com o OCT, para quem tem os fios. É interessante, mas é um produto a mais, né, que você teria que comprar. Pode falar, Emílio. Ô, Gustavo, parabéns pela aula, espetacular, como sempre, muito didática, muito boa mesmo. Eu vou fazer uma pergunta que foi talvez a primeira pergunta que apareceu no chat aí. Eu não sei se você tem hábito de usar aí em Nova York os perímetros da Interseg, o Octopus. Não tenho experiência com esses. Já ouvi falar. Não? Não. Ok. Que é uma primeira pergunta. A primeira pergunta foi sobre a diferença do 10.2 da Humphrey para o macular do Octopus, mas então assim, eu vou responder só para manter essa pergunta respondida. Sim. A diferença, para quem fez a pergunta, é o número de pontos, porque a diferença entre os pontos é de 2 graus, igual no 10.2, né? Mas o 10.2 ele tem 68 pontos, como você falou. Ele testa 68 pontos. No macular do Octopus testa 56, então é um pouco menos de ponto. Então, só para matar essa primeira pergunta. E aí uma pergunta que eu queria falar para você, que você falou muito da dificuldade de você... Emílio, sua internet está ruim aí. Dos exames, sequenciamento entre os exames. Uhum. Alô, estão me ouvindo agora? Está melhor? Melhorou. Picou sua pergunta. Por que Gustavo, por que não se utiliza o tamanho 5 do spot e se insiste no 3, já que o 5 talvez tornasse o exame, poderia até ser o 24C mesmo, ou até o 10.2, não sei, deixaria o exame um pouco mais amigável, mais friendly para o paciente, e ele poderia pegar talvez áreas maiores num spot só. Eu concordo, eu acho uma coisa que acontece muito em tecnologia é que quem fez primeiro acaba ditando quem faz depois. E a Zeiss, quando começou com a perimetria, como não tinha competição, aliás, eu conversei isso com o Mike Patella, com o Anders Hale, falei, como que vocês escolheram a intensidade do STIM? Eles falaram, a gente só botou na cabeça que ia começar por esse e fez. Mesma coisa, por que vocês escolheram o size 3? Tá, tem 1, 2, 3, 4, 5. Por que vocês começaram com 3? Porque estava no meio. Sabe, não foi baseado em ciência. Hoje, tem bastante estudo em perimetria, inclusive seu ponto é bastante importante, porque os estudos em função, se vocês lembram, tem aquela área de Rico, né, que dentro da perimetria, que você, à medida que você aumenta a intensidade do estímulo, do tamanho dele, existe um ponto que você não consegue mais obter uma resposta a células ganglionares maiores.
E os estudos mostram que talvez o size 5, o tamanho 5, você tem uma relação em relação à severidade e a capacidade de detecção melhor do que o size 3. E os estudos mais recentes mostram, inclusive, que essa faixa dinâmica de detecção de progressão, com o size 5 você consegue estendê-la um pouco mais. Então, aquele paciente que já tinha atingido o floor com size 3, se você tivesse feito com size 5, você talvez conseguiria acompanhar ele ainda mais por causa disso, porque ele vai ter uma resposta um pouco melhor. Então, eu concordo. E o Blue Yellow era 5, né? A despeito de ser Blue Yellow, né? Ou seja, tinha-se uma fundamentação aí, né? Mas está ótimo. Mas, Alberto, mas uma coisa, só voltando ao assunto, o Ted Gary Heath tem um novo perímetro que eles estão, ainda acho que eles fazem experimental, que eles chamam de Size Adjusted Perimetry. Dependendo, porque essa relação entre o tamanho do estímulo e a resposta depende da severidade e da localização, se é central ou mais periférica. Então, dependendo da severidade da localização, ele vai te apresentar size 3 ou size 5, ou alguns valores até fora disso, de forma a otimizar a capacidade do paciente responder. E aparentemente os resultados deles são bons. Legal, obrigado. Alberto, vai lá. Gustavo, Alberto. pois é, aí tem duas perguntas e uma aqui. A Bianca perguntou qual o percentual, né, de pacientes com defeito de células ganglionares da mácula, né, que tem DES2, defeito funcional DES2 e vice-versa. Os pacientes têm defeito DES2 e defeito na mácula. E a Daniele, bem direta, perguntando, Daniele Samar, na prática, né, quando solicitar o DES2? Tá. Começando pela Bianca, o que nós temos demonstrado, assim, que quando você exige que que a camada de célula ganglionar tenha um defeito correspondente ao 10.2, talvez seja a forma que você tem mais certeza que aquele defeito é real. Porque cada teste tem a sua variabilidade e seus resultados falsos positivos. Então, isso vocês devem lembrar da época de ginásio, de cursinho, né? Se você tem uma probabilidade de 5% de pegar uma bola vermelha dentro de um saco e uma probabilidade no outro saco também de 5%, a probabilidade de pegar uma vermelha nos dois sacos é só você multiplicar os dois, não é? Então seria, sei lá, 0,25% de probabilidade. Então você diminui a probabilidade quando você exige os dois. E é por isso que vem daí, quando você exige que o OCT e o campo sejam normais ao mesmo tempo, a probabilidade daquilo ser, por chance, é muito menor. Tá? Agora, qual que é a probabilidade de você ter o 10.2 alterado sozinho? É a taxa de falso positivo do 10.2 por ponto. Então, eu acho que inclusive aquele trabalho nosso, que a gente mostrou 35% dos suspeitos de glaucoma, 62% dos casos, olhando só o campo visual sozinho, você tem quase 15% de indivíduos falsos positivos, se você olhar só o campo sozinho. Tá? Por isso que uma das mensagens daquele trabalho é que a gente não está dizendo que 30% dos suspeitos têm glaucoma, mas se você levar em consideração que alguns desses pacientes vão ter um OCT alterado também, você aumenta a sua probabilidade. Então, eu não sei exatamente o valor, vai depender, claro, de que aparelho você usou, quando você testou, mas em torno disso, em torno de 10% a 15% você deve esperar, só por chance, um defeito falso positivo. E a questão, né, a pergunta da Daniela, né, na prática, a gente ser bem prático, né, a gente tem aí vários residentes, fellows, na prática, quando a gente deve solicitar o DES2? A minha recomendação, então, vamos começar onde não tem discussão, né? Glaucoma avançado, a gente aprende no livro texto, né? Glaucoma avançado ou com defeito já afetando a fixação, esse daí eu não tenho dúvida, eu faço 10.2 nesse paciente. Dependendo de quão severo for, né? Aí eu só faço 10.2 nesse paciente. Então, esse aí não tenho dúvida. Agora, o que é que começa a ficar difícil é o glaucoma inicial. Então, eu, pelo menos, os meus suspeitos de glaucoma, eu faço em todos os meus suspeitos de glaucoma. Não que seja na primeira consulta. Eu disse o exemplo do 24.2C, mas antes mesmo do 24.2C, o que eu fazia? Dentro de 6 meses, eu fazia um 24.2 e um 10.2 desse paciente, na sequência que eu quisesse. Tá? Então, esse grupo é bem claro para mim. Então, os avançados sempre, os suspeitos sempre, só que eu não faço ao mesmo tempo, eu disse, eu faço dentro de 6 meses eu faço os dois. No indivíduo que já tem glaucoma manifesto no 24.2, depende para mim. Se for um paciente que tem
como naquele exemplo do Alberto, né? Você viu que já tem um pontinho lá, eu faço, mas eu não faço toda vez. Eu faço ele uma vez, na primeira vez que eu vejo um ponto no 24.2 na região central, eu faço um 10.2 para documentar e até para me dar uma ideia se aquele defeito é real ou não. Porque muitas vezes aquele pontinho no 24.2 vira um arqueadão lá. Aí eu faço isso e depois continuo com o 24.2, porque eu acredito naquela ideia que você precisa de consistência no teste para você aumentar a sua capacidade de detecção. Se você começar a alternar, você vai perder essa capacidade. Tá? Então, no paciente que já tem uma alteração do 24.2 na região central, eu sempre faço. Se ele não tem, eu aguardo um pouco mais. O caso que eu também faço sempre é o paciente que tem um OCT com aquele defeito na região de vulnerabilidade macular. Mesmo que o 24.2 não mostre nada lá, eu faço nesse paciente também. Outro paciente que eu tenho visto bastante é o paciente com hemorragia de disco, que costuma ser na região temporal inferior. Então, eu acabo fazendo esses pacientes em algum momento. Mas ainda eu não faço esse teste com uma frequência maior do que o 24.2. Eu ainda uso o 24.2 para monitorizar esse paciente. Até que alguma opção melhor surja que eu possa combinar os dois. Acho que eu respondi, né? Então, os dois extremos, né? O suspeito e o avançado. Respondeu. No meio vai depender, então, se ele tem alguma alteração suspeita no 24.2 ou se ele tem um OCT que sugere defeito. Aí você respondeu, acho que metade das perguntas. Exatamente. E a metade das perguntas era uma mistura foram disso que todas. você acabou de falar. Gustavo, eu anotei mais uma aqui. Você já falou na aula, mas só para ficar bem claro, né? A questão você comentou numa variabilidade maior do Theta Faster, né? Dos pacientes com MD pior do que 10 decibéis. Mas aí foi perguntado pela Márcia a questão comparando mesmo a confiabilidade do Fast com o Faster. Né? Só para ressaltar que acho que você falou várias vezes, né? Para a gente ficar um pouquinho pé atrás, realmente a companhia condicionou esse programa 24.2C, a estratégia Theta Fast. A gente conversou lá em Melbourne, né? Talvez isso não tivesse sido o ideal, teria que se deixar em aberto, né? Mas eles querem vender, né, o pacote, né? Então faz o sentido. Não só isso, né? Foi assim, empresa é empresa, né? Eu sou consultant dele, mas eu também sou crítico. Não só isso, mas você tem que ter o Humphrey 3 para ter isso. Se você tiver o seu Humphrey 2, você não consegue. Eles empurraram isso de uma forma para você comprar outro aparelho, que eu acho uma coisa não muito legal. E assim, como eu disse, né? Se você lê só o trabalho e vê a conclusão, eles falam, não, ele é equivalente aos outros dois, pode trocar e pode começar a fazer. Não, olha direito aquele gráfico. Eu tive essa mesma conversa, eu tive essa impressão quando eu li aquele gráfico, eu disse, será que só eu, né? Será que eu estou interpretando? Aí eu conversei com o Felipe, nosso colega, ele falou, eu vi a mesma coisa. A variabilidade a partir de 20 dB começa a ficar muito pior. Então, não vou trocar uma coisa que está funcionando muito bem para mim só por causa de um trabalho. E acho que talvez uma última aqui, a Anaís e o Fábio Daga também comentou mais ou menos a mesma coisa. Qual foi o estágio de glaucoma nesse trabalho que vocês enviaram, né, para ir para a academia esse ano? O estágio? Então são dois, né? Aquele primeiro comparando o 24.2C com combinar o 24.2 e o 10.2. Aqueles lá têm um MD melhor que -6. Tá? Todos são glaucoma ou suspeitos de glaucoma com MD melhor que -6. Pois é, então essa questão do MD pior do que 10, você não chegou a ver na prática. Você fazer um estudo nesses pacientes com MD pior que 10.2 para efetivamente você ver, né, esse ponto fraco aí, né, E naquele do modelo de simulação para detectar progressão, esse foi todo o grau de todo o range, todo o range, como eu demonstrei, vai do tanto 10.2 quanto 24.2. É um banco de dados gigantesco que a gente tem de quase 1 milhão de campos visuais, que a gente utilizou os valores de variabilidade dele para gerar esses modelos. Você falou aí, né, o paciente, vamos dizer assim, o paciente daí mais chato, né? Eu consigo fazer 2 aqui, entendeu? Você não acha que isso aí seria teoricamente a melhor estratégia? Você segurar o paciente, claro, tendo um intervalo razoável entre os dois testes. A gente sabe que todo teste funcional você leva o indivíduo, né, a uma fadiga que, claro, que o segundo teste vai ficar, né? Eu sempre falo, o segundo olho já fica prejudicado. A gente teria que, teoricamente, alternar
começar primeiro por direito, depois a outra vez começar pelo esquerdo, né? Não, eu concordo. Idealmente, eu tenho pacientes que eu faço isso. Eu não sou, como eu disse, nos Estados Unidos o convênio não me paga isso, mas eu faço. Não Exato. ganho dinheiro, mas eu faço, mesmo assim, porque eu acho importante se o paciente topar. E às vezes alguns pacientes são bons em campo visual, eles conseguem fazer, eu faço. Agora, também, assim, é que a gente não tem tempo de discutir com detalhe. O trabalho que eu te mostrei da academia, o que é que nós pegamos? Nós pegamos o 24-2C e os seus 22 pontos centrais, tá? E nós pegamos o 24-2 e só adicionamos aqueles 10 pontos do 10-2 dele. Não estou olhando todo o 10-2. Então, eu não quero a discussão aqui, a conclusão não é que o 24-2C foi equivalente ao 24-2 e o 10-2 combinado. Ele é equivalente em termos de detecção só aqueles 10 pontos adicionais. O ideal são 68 pontos, não tem nem dúvida. Aquele exemplo que a gente mostrou, se você tivesse só colocado aqueles 5 pontos no campo, você provavelmente não detectaria. Então, assim, o ponto é, se você tiver que escolher 10 pontos, talvez aqueles 10 pontos sejam os melhores. Mas ainda assim, eu prefiro, claro, inferior ao 10-2. É uma questão de logística. Marcos, pode falar alguma coisa? Um comentário? Gustavo, óbvio, parabéns pela aula linda, né? Uma pergunta que me chegou aqui no privado é a respeito do qual estratégia vocês usam? Você falou da Standard, por exemplo, mas alguém pediu para detalhar a questão do Standard e o CITA. E uma outra coisa a respeito do FOVIA on ou FOVIA off. Tá. Então, eu uso o CITA Standard de rotina, tá? Então, acho que ele foi implementado em 2000, se não me engano. Então, eu só uso esse, que é um pouco mais demorado, mas ainda assim ele é muito mais rápido que o Full Threshold, que era utilizado anteriormente. Ele é um modelo que se tornou muito mais rápido, mas da mesma forma que a gente está discutindo isso agora para o CITA Faster and Faster, a recomendação é que se você tinha o paciente seguido por Full Threshold antes, você tem que redefinir seu baseline quando você muda para o CITA Standard. Mas como desde 2000, já tenho aqui 20 anos que tem aí, eu só uso esse, tá? Exceto, como eu disse, né, o paciente que vem pela primeira visita, que eu faço OCT em todos e faço o 24-2C, por enquanto, é a única situação que eu faço que não é o CITA Standard. FOVIA on ou off, sempre FOVIA on, eu acho extremamente importante. Muitas vezes o nosso tecnólogo que faz campo visual, ele faz FOVIA off porque o teste fica mais rápido, então eles não precisam ficar parando, interrompendo o tempo todo, mas ele me dá muita informação em relação a, por exemplo, o paciente pode ter uma doença neuroftalmológica ou um problema retiniano, isso me ajuda na diferenciação. Então, sempre que possível, se o tecnólogo não deu uma despertinha e me enganou, eu peço um FOVIA on. Gustavo, uma outra pergunta, a gente já comentou, você já comentou e já foi perguntado isso, mas a turma alguns aqui insistiram comigo. Com relação, por exemplo, não temos aí o fórum disponível, só temos o 10.2 puro, ou seja, a análise vai ser em cima de overview. Tem alguma dica prática para essa análise de overview de um 10.2 para outro 10.2? Tenho. Quando a gente, no paper, acho que a gente chegou a discutir isso, mas quando a gente apresentou esse pôster na Academia de Glaucoma, American Glaucoma Society, essa discussão veio à tona. Que se você não tem o software, pela variabilidade do 10.2, uma mudança de 5 decibel parece bem próxima, parece exceder a variabilidade teste a teste. Claro que isso depende da severidade daquele ponto, mas na média, 5 decibel de mudança num ponto é bem próximo daquele limite de variabilidade dos pontos 10.2. Só que isso também dá muito falso positivo ainda. O que eu recomendo é procurar regiões onde a mudança for de 5 decibel em pelo menos 3 pontos contíguos. Porque lembra que o GPA, ele não exige contiguidade dos pontos. São 3 pontos em qualquer lugar do campo confirmados, né? O que eu faço, até para mim, porque eu não tenho isso na clínica o tempo todo, eu exijo pelo menos 3 pontos contíguos com uma perda de 5 decibel.
e assim como a gente faz para o 24/2, eu repito mais uma vez. Então, eu tenho aquele paciente com glaucoma avançado, que eu só consigo fazer 10/2, o OCT já não me é mais útil, eu faço, eu vejo isso, eu mando ele voltar mais uma vez. Se aqueles mesmos pontos confirmam, eu tenho a tendência de que aquilo é real, aí eu vejo se é necessidade de adicionar uma droga, fazer um laser ou uma cirurgia. Mas dá para fazer sim, a gente consegue fazer muito bem. Eu ainda quero fazer um trabalho comparando isso com o que a gente fez, porque se for mais barato, para quê? Né? Desculpa. Ok. Pessoal, eu queria registrar e dar a palavra aí para o professor Cronenberger, professor Homero, professor Remo, doutor Felício, né? Se eles quiserem se manifestar, é só... Deixa eu só achar Eu aqui. estava desligando o áudio, Professor para não dar... Cronenberg que é ativo aí no nosso grupo. Tá aí o Cronenberg aí? Já tá com o áudio Tô aqui, liberado. Vai lá, sim. professor. Aí, Ô, Um dos coordenadores aqui do nosso projeto. Gustavo, primeiramente lhe cumprimentar pela belíssima aula muito esclarecedora. O que você acha no futuro, por exemplo, nós vamos ter que mudar esses parâmetros aí de classificação perimétrica do glaucoma, porque atualmente a gente usa o MD menor de 6, de 6, glaucoma moderado de 6 a menos 6 a menos 12. Mas com o 10/2 as coisas parecem que vão mudar, né? O que você acha disso? Então, eu acho que sim. A gente ainda não tem estudos agora aplicando isso para tratamento, né? Eu acho que para classificação, por exemplo, aqui, quando a gente vai submeter para o convênio que a gente precisa fazer 3 ou 4 campos no ano, você tem que demonstrar que o paciente tem glaucoma inicial, moderado ou avançado, né? Então, eu acho que para esse critério, eu acho que sim, o paciente que inicialmente era inicial ou suspeito e tem aquela lesão confirmada com OCT 10/2, eu acho que já existe, pelo menos nos Estados Unidos, um ok de que aquele paciente ele pode ser testado mais vezes por ano do que o outro. Sim, eu vou fazer uma pergunta para ele depois. Mas o caso do paciente em relação ao tratamento, eu ainda não sei. Eu não sei se aquele, por exemplo, o que a gente sabe sobre tratamento de glaucoma é grandemente baseado em ensaios clínicos randomizados que usaram 24/2 ou 30/2. Então, por exemplo, a pressão-alvo do glaucoma avançado, pelos vários sistemas, né? Tem o que você já viu pela European Glaucoma Society, tem um sistema que o professor Remo descreveu também. Aquilo ainda é baseado, em grande parte, no defeito que o 24/2 mostra. Então, não sei se a pressão-alvo para o meu paciente que tem só aquele defeito central tem que ser 12 ou 10, igual ao meu paciente que tem o campo 24/2 totalmente comprometido. Isso é a parte que a gente não sabe ainda, que eu acho que os próximos estudos que utilizarem esses sistemas podem investigar de forma melhor. Como eu sou conservador nesse sentido, os dados que eu tenho na literatura são baseados no 24/2 e 30/2. Então, eu ainda baseio meu tratamento naquele sistema que o professor Cronenberg acabou de escrever. Eu uso aquele para minha definição de tratamento. Mas para definição de frequência de segmento, eu aceito aqueles defeitos para mudar a classificação. Ótimo. Muito obrigado. Perfeito, professor. Professor Remo, eu estava desligando o áudio do senhor aqui só para poder não dar eco na hora que o Gustavo está respondendo, viu? Eu te agradeço, obrigado. Bom, primeiro parabenizar todos vocês, excelente iniciativa, excelente coordenação, uma transmissão de conhecimento muito importante para nós, principalmente nesses dias. Parabenizar, obviamente, o Gustavo pelo seu conhecimento e pela sua didática. A minha pergunta é o seguinte: o Gustavo refere o 10/2 e o Ganglion Cell Complex, ou problema macular, para detectar a progressão, ou piora no 10/2, ou piora no OCT, ou mesmo para verificar se era um glaucoma suspeito, ou um suspeito de glaucoma, ou já tinha um dano. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, Gustavo: se você tiver um pico de pressão num paciente suspeito, no olho suspeito, ou um pico de pressão no olho que você está suspeitando de dano, você
fica mais inclinado a acreditar que aquela alteração que você observa seja uma alteração real? Sim, com certeza. E isso, tanto do ponto de vista de detecção quanto de progressão. Porque, como eu disse, a grande dificuldade nossa em glaucoma é que todos esses testes, OCT e campo, têm uma certa variabilidade. Então, a forma que você aumenta a sua confiança, que aliás é o modelo bayesiano de pensar, se o meu campo mostra alguns defeitos, mas o OCT confirma, isso dá grande certeza que aquele defeito de campo é alterado. Agora também eu tenho pressão. Se de repente aquele pontinho está alterado e é o olho que está apresentando picos maiores, eu tendo a achar que aquilo é real do que o olho contralateral. Então, às vezes, mesmo que o OCT não seja disponível ou que ele esteja inconclusivo, que acontece, nem sempre os exemplos são bonitos, igual esses que eu mostrei, eu tendo a tratar esse paciente, porque eu acredito que eles andam em conjunto, né? A pressão mais alta com um defeito mais significante. E isso eu acho particularmente importante para a progressão. A gente aprende sobre a importância de confirmar o campo visual, mas se eu tenho um paciente que está apresentando aquela flutuação, aí chega um dia num teste, ele apresenta um defeito sugestivo de progressão e eu normalmente repetiria para confirmar. Se naquele dia o paciente está com um pico mais alto, eu não preciso fazer isso. Eu tenho um outro fator que está me confirmando que aquilo talvez seja real. Então, não vou submeter o paciente, guardar, deixar ele ficar pior, simplesmente porque eu preciso de um teste para confirmar. É essa ideia de que não só o OCT, o campo, mas a pressão, principalmente se você utilizar testes provocativos, eu acho bastante útil nesses casos, te dá mais confiança de que aquilo é real e que você não precisa esperar muito. Obrigado, Gustavo. Uhum. Parabéns de novo. Obrigado. Eu queria... Posso falar? Vocês estão me ouvindo, Clarice? Com certeza, Sim. professor. Ouvindo Fala aí, perfeitamente. doutor. Bom, primeiro, parabenizar pela belíssima palestra do Gustavo. A didática dele é primorosa mesmo, porque tratar desse assunto, por mais que a gente tenha conhecimento, às vezes é difícil seguir o raciocínio dos índices todos e a correlação com os diversos métodos que dispomos. Eu estou vendo que nós estamos aí fazendo um zoom para os 10 graus centrais. É uma pergunta curiosa que foge um pouquinho do foco da palestra do Gustavo, mas é a pergunta para você. E o campo visual periférico? Quer dizer, como que a América, como vocês aí nos Estados Unidos, existe algum programa mesmo com a perimetria computadorizada para uma avaliação e segmento? Porque nós temos muitos pacientes em que a visão central se foi, mas ele tem um belíssimo e útil campo visual periférico. Ainda existe o campo manual de Goldman disponível na América ou existe um programa que é factível, que é fácil de ser utilizado dentro da programação computadorizada dos campos, dos diversos tipos de campo visual do Humphrey, por exemplo? Eu concordo. A gente está falando de glaucoma avançado, mas quando chega bem avançado mesmo, não adianta você mudar para a estratégia 5, não adianta você fazer 10-2. E você vê que o paciente é capaz de navegar no consultório, consegue entrar, sentar, ou seja, alguma coisa tem residual ali. Para esses pacientes, eu faço a perimetria de Goldman. Nós temos ainda pessoas capazes de fazer na nossa clínica. Eu faço sim. Mas existem também métodos computadorizados. O Humphrey, ele faz isso para você também. E existe também aquele 64, se não me engano, a estratégia 64, que testa até os 60 graus periféricos. Eu estive recentemente em Rochester, na Mayo Clinic, e eles têm feito isso bastante para esses pacientes deles. Eles têm bastante experiência já, com centenas de pacientes que estão fazendo isso. O que eles tiveram de uma certa dificuldade, que eu achei interessante, é que no começo eles começaram a achar esses vários defeitos periféricos em pacientes, indivíduos normais. E eles perceberam que isso tinha a ver com a estrutura óssea da face. Às vezes é o nariz ou a testa que está apresentando aqueles defeitos. Então, eles tiveram que levar isso em consideração. Mas a partir do momento que você já tem uma ilha de visão temporal preservada, ele parece ser bastante útil nesses casos também, do ponto de vista computadorizado. Apesar de que, assim como o 10-2, você não tem análise de progressão para esses pontos. E o que você gostaria mais de ter nesses pacientes é análise de progressão. E é uma coisa, só como contraponto, é uma coisa interessante
porque muitos desses pacientes estão tecnicamente controlados no que diz respeito à sua pressão intraocular. Mas nós temos esses pacientes que, às vezes, por décadas, eles retêm esse campo visual periférico útil, que lhes permite, inclusive, mobilidade e uma certa independência. Então, eu acho que existe um certo descuido, né, na detecção, existe muito foco na detecção precoce do glaucoma, no acompanhamento do glaucoma, mas eu acho que existe também esse lado, vamos dizer assim, dos glaucomas super avançados, mas com a visão que está longe de ser ignorada. Isso é uma visão útil para isso. Isso é só como uma, né? Concordo 100%. É brilhante palestra. Parabenizar o pessoal de Belo Horizonte. Eu fico feliz de ver essa turma toda do Centro Oftalmológico, lá do São Geraldo, lá das Ciências Médicas, aí mandando ver legal. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado aí, professor, pela presença. Felício, fala um pouquinho aí, faz uma pergunta aí. Vocês estão me ouvindo aí, Alberto? Então, estamos te ouvindo perfeitamente. Muito bem. Obrigado pela presença. Não sei. Alberto, a primeira coisa é naturalmente parabenizar o Gustavo aí pela brilhante palestra, pela didática, pela disposição do Gustavo. O Gustavo está no ar aí há quanto tempo? A gente percebe com grande prazer que é fruto aí e reflete o prazer que o Gustavo tem em ensinar e compartilhar a experiência dele. É uma coisa que a gente admira muito. E eu gostaria também de, naturalmente, isso é uma dificuldade de todos nós, que a ASAIS colocasse à nossa disposição esse programa para avaliação de progressão para o campo visual central. Porque o Gustavo falou a respeito dessa análise ponto a ponto, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil no dia a dia, não é verdade? É pouco prático. Funciona, mas eu acho que é pouco prático. Eu espero que eles introduzam isso aí nos aparelhos para facilitar, sobretudo para os colegas que não são glaucomatólogos. A outra coisa, eu fiquei muito entusiasmado com aquelas duas curvas ROC que o Gustavo mostrou, comparando a performance do 24.2C com o 24.2 combinado com o 10.2, apenas usando aqueles pontos do 10.2 somados ao 24.2. Uhum. Então, eu gostaria de saber do Gustavo se não seria uma estratégia interessante, levando em conta as dificuldades da gente fazer os dois exames no mesmo dia, essas coisas todas que vocês já discutiram, embora naturalmente seja o ideal, ou mesmo alternar com uma certa frequência. Eu gostaria de saber do Gustavo se não seria interessante ou válido, pelo menos num primeiro momento, até que surjam evidências que justifiquem uma maior frequência da realização de exames mais detalhados, a gente usar essa opção do 24.2C, pelo menos nos glaucomas, nos casos suspeitos, nos glaucomas iniciais, e às vezes, quem sabe, até moderados, não é? Reservando e deixando essa estratégia ou estándar ou fast para esses casos onde a variabilidade é maior, como o Gustavo mostrou muito naquele trabalho elegante. O que ele acha disso? E, naturalmente, parabéns aí para vocês todos pela organização, obviamente. Né, Gustavo? Um abraço aí, Gustavo. De novo, parabéns para a turma aí pelo esse horário, no sábado, tanta gente interessada. Parabéns mesmo. Sim, eu concordo. Aliás, como eu mencionei brevemente, na minha clínica é o que eu tenho feito. Um paciente que vem pela primeira consulta, que não tem experiência em perimetria, até porque ele não sabe fazer o campo muito bem, eu acho bastante útil um teste rápido de screening, tá? Que vai me dar uma visão global da onde, se ele tem defeito ou não, e aonde esse defeito está, que vai me orientar depois aonde fazer o CIRA Standard depois. Aliás, quando ele vier depois, talvez ele esteja até melhor para fazer o teste, por causa disso. No suspeito, o paciente que vem pela primeira vez porque é suspeito, ou com glaucoma inicial, quando vem na carta de referência que ele muitas vezes você não sabe até você examinar o paciente, que na verdade é avançado, como muitas vezes acontece, eu faço. Então, acaba que você tendo uma gama, um range muito grande de severidade nesses pacientes. Então, eu tenho feito, com certeza, utilizando esse princípio que o senhor descreveu aí. Ok, pessoal. Acho que eu vou... Gustavo, eu queria te agradecer demais, cara. A gente, estamos juntos aí, a gente vê seus posts aí no
no Instagram, né? Você lá de máscara, né? Na linha de frente, cidade de Nova York vazia. A gente realmente, né, tem o costume de encontrar, né, nos congressos, aí, né, os congressos não estão acontecendo. E a gente teve essa iniciativa, né, de estar levando um pouco, né, para os meninos que estavam aí em casa, os fellows, né, sem saber e tal. E obrigado mesmo pela aula, tá? Obrigado ao pessoal todo aí, acho que foi fantástico, né? Foi Tivemos aí fantástico. mais uma aula, 150 pessoas. mais uma aula excelente. A gente, né, finaliza com aquela sensação de dever cumprido que a gente está, né, passando alguma coisa para os meninos nessa época tão difícil. Então, brigadão mesmo, irmão. Tamo junto. Eu queria passar a palavra para o Marcos, para Clarice, né, e para o Emílio para encerrar. Só para um comentário no que você falou aí, a próxima vez, se vocês quiserem uma aula sobre parâmetros de ventilação mecânica do paciente COVID positivo. Não, vamos fazer, ué. O doutor Felício, ele comentou no início aqui da aula que, além de estar disponibilizando o tempo dele num sábado aí, com a família, ele ainda está tendo dar plantão geral no hospital, no CTI. Entubando entubando gente com ortopedista, viu, Felício? E otorrino. Verdade. Gustavo, mas só tenho a agradecer. Muito obrigada. Uhum. Não tem nem palavras. Eu vou disponibilizar essa aula depois. Eu te passo o link se você quiser distribuir. Tá? A gente está gravando. Muito obrigada de verdade. Obrigado. Gustavo, depois se explica para a gente se realmente regula o respirador, no melhorou ou piorou, né, para o paciente, viu? Essa dúvida aqui no Brasil, viu? Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Boa sorte para você, sua família, todos que estão em Nova York. E tomara que a gente não passe pelo mesmo. Aqui em Belo Horizonte as coisas ainda estão tranquilas, mas estamos torcendo para que vocês vençam isso rapidamente, viu? Obrigado mesmo pelo carinho e pela atenção aí. Obrigado, Marcos. Prazer. Bem, Gustavo, eu queria também desejar aí o sucesso para você, agradecer a sua disponibilidade, como sempre, temas assim que você coloca, que fica tão fácil, né, para nós, assim, o jeito que você coloca é tudo tão fácil, é tudo tão lógico. E isso realmente incentiva muito o tirocínio da turma que está chegando agora, da gente que está aí já trabalhando há um tempo o glaucoma. E nessa época, um tempo novo, diferente, está todo mundo reunido, você veja, quase 200 pessoas aqui online num sábado. Eu, particularmente, foi bom que é a hora da louça, então eu saí da cozinha, vim para cá, e realmente, embora nós estejamos longe fisicamente, a gente se sente muito próximo com isso tudo, né? Então você veja, o professor Remo entrou, o professor Homero, o Felício, o professor Cronenberg. Então, acho que talvez isso a gente não tivesse, nem presencialmente, talvez tivesse tido uma discussão tão profícua como foi hoje. Você veja, quase 2 horas online, praticamente, né? Com discussões, assim, com o pessoal interagindo. Então, assim, tenho realmente muito a agradecer a você. Espero que esse é um exemplo que você está dando aí de trabalhar no front mesmo aí em Nova York, que é o epicentro mundial hoje, aí, talvez, né? Seja mundial aí do coronavírus. Você se dispondo aí nesse atendimento, realmente isso aí te engrandece ainda mais como ser humano, como médico, né? Além de todos os predicados que você merece. Então, eu te desejo aí um bom fim de semana, muita saúde, muito cuidado, muito EPI para você. Opa! Né? E eu queria agradecer e aí passar a palavra final agora para o Alberto de novo, Alberto, e você mata aí a reunião, que tem muita louça me esperando aqui. Obrigado, gente. Ô, Gustavo, mais uma vez só agradecer mesmo, acho que, né, acho que o pessoal falou bem, foi bom, foi legal, foi uma discussão muito profícua, né, então a gente acho que passou a nossa mensagem. Então eu queria agradecer a todos, né, essa aula, como a Clarice já falou, a gente vai disponibilizar ela em breve no centro, né, no YouTube, eu não sei se no centro oftalmológico, se a gente vai criar um do glaucoma Zoom, né, que é o que a gente, né, pegou aí, tá ok, pessoal? Beleza. Obrigado. Então, obrigado a todos aí. Um abração. Obrigado, Gustavo. Tenha um bom fim de semana, Gustavo. Vocês também. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, gente.